Fala pessoal, eu sou o Wes do Cinemania e se intera. Muitos de vocês, quando eu comecei a falar mais teoricamente sobre Premonição, me perguntaram sobre o final de Premonição 5. Pois é, aquele final que desencadeou algumas dúvidas em muitos fãs da franquia. A pergunta é, por que o Alex aparece no final do quinto filme? Bom, parece óbvia a pergunta e eu mesmo já comentei e respondi isso em um vídeo, dizendo que, o final de Premonição 5 é o começo do Premonição 1. Cara, é bem mais complexo que isso. Mas se vocês querem saber mesmo, não se esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento, para me ajudar na produção de mais como esse. Seja um maníaco por cinema e inscreva-se no canal. É só clicar no botão vermelho logo abaixo e depois no sino, para assim receber informações de novos vídeos aqui. Antes de qualquer coisa, devo sugerir a vocês que curtam a fanpage do canal, porque lá eu sempre estou disponível para bater aquele papo de maníaco com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Primeiramente, vamos acabar de uma vez por todas com as dúvidas sobre esse final. O personagem Peter fica malucão depois de descobrir a única e suposta forma de vencer a morte e viver mais tempo que os outros. Para isso, ele percebe que precisa matar alguém e assim roubar seu tempo restante de vida. Então, o imbecil mata o agente Jim Block a tiros e depois tenta matar Molly esfaqueada. Mas Sam aparece com um espeto e assassina ele. 2 semanas depois, Molly e Sam aparecem em um avião para Paris. Antes do avião partir, os dois observam uma briga um pouco mais na frente. Uns alunos brigando entre si e um deles afirmava que teve uma premonição do avião explodindo. Not really. All right. A kid had a panic attack and wanted off the plane. Said he had some kind of vision. Então, quando o avião decola, Sam percebe sinais de que alguma coisa ruim vai acontecer. No caso, toca a música Dust in the Wind e o corte no dedo, que no caso as duas coisas aconteceram no começo do filme antes da ponte cair. Então a turbina do avião solta chamas e logo após isso, o lado esquerdo do avião se solta. Molly cai, se parte em duas e o avião explode. Sam morre horrorosamente. Enquanto isso, Nathan estava em um bar próximo ao aeroporto e um pedaço do avião cai em cima dele. Resumindo, os dois alunos brigando eram Alex e Carter na mesma cena do começo de Premonição 1, onde Alex percebe que se ele ficar no avião ia dar ruim. Eles saem, Sam e Molly ficam e morrem no acidente do voo 180. Ou seja, o final do quinto filme é o começo do primeiro. Tá bom, isso já tá claro até demais pra quem entendeu desde que assistiu. Mas aí, as coisas vão ficar interessantes. Alguns dias atrás, o maníaco por cinema Marcelo Victor, é sério, esse é maníaco mesmo, me mandou uma mensagem na fanpage fazendo uma pergunta gigantesca sobre esse final. Não era uma pergunta boba, mas sim muito peculiar. Bom, foi mais ou menos essa. Sabe o Sam, o primeiro visionário e tal? Pois é, porque o Sam não teve a visão momentos antes do voo 180 partir e explodir. E eu falei, aí ele explicou, porque no terceiro filme, a Wendy tem uma visão no final, lá no metrô, quando a morte planejou matar todos de uma vez só, no caso, Kevin, a Julie e ela. E eu pensei, faz sentido, Nick também teve uma premonição no final, e a Kimberly também teve uma premonição no final. Aí ele concluiu, talvez possamos considerar que o visionário tem a visão, mas a visão mesmo, não apenas sinais, letreiros e músicas, tô falando de premonição mesmo. Ele só tem isso pela segunda vez, quando a morte planeja matar todos de uma vez só, com um golpe só. Mas o Sam não teve a premonição que era pra ter tido como regra estabelecida nos outros filmes. Aí vocês lembram que o Alex teve a visão no avião, certo? Ou seja, se o Sam não teve a visão, mas o Alex teve, podemos deduzir que dois visionários do mesmo local podem acabar bloqueando a visão um do outro. E eu falei, metáfora! Quem não entendeu nada do que eu disse, volta ao vídeo e assiste ele de novo, porque o que vem a seguir é mais complexo ainda. Beleza, minha estúpida resposta a essa pergunta genial dele foi essa. O Sam foi o tipo de visionário que só teve visão em si apenas uma vez lá na ponte. Assim como o Alex só teve visão mesmo, oficial, lá no avião. No resto do quinto filme, assim como no resto do primeiro, Sam apenas consegue perceber sinais, dicas, letreiros, músicas e etc, indicando que alguma coisa ruim vai acontecer. O Andy e Nick, talvez a Kimberly, foram os únicos a terem mais de uma visão, no começo e no final. O que significa que não existe o bloqueio de visão. O que aconteceu no avião foi a criação de uma nova lista do Premonição 1 com o encerramento da lista do Sam.
Premonição 5. Resumindo o que eu respondi, não foi nada além de um plot twist de cronologia, mas eu acabei pensando bem e descobrindo outras possibilidades. Vamos lá. Pensem comigo. Qual é o personagem que teve duas premonições nos filmes? Kimberly, Wendy e Nick. Os três tiveram uma visão oficial duas vezes, no começo e no final. Porém, o terceiro e o quarto filme não se interligam um com o outro diretamente. Em Premonição 2, os personagens tiveram uma certa aproximação com as mortes do primeiro. E outra, Claire está no filme, o que já tem uma ligação direta. Certo, o 3 e o 4 não tem relação direta com o 5, o 1 e o 2. Agora pensem novamente. Qual é o único personagem que teve uma premonição, mas que não foi o visionário principal? Pessoal, a Claire foi a única a ter uma visão. Lembra no final do primeiro filme, onde o Alex vai ser atropelado pelo ônibus? Mas a Claire vê segundos antes o reflexo desse mesmo ônibus na vidraça. Pois é, a partir daquele momento, pelas teorias do próprio Carter, o primeiro a morrer seria o Alex, depois a Claire. A morte pula o Alex, mata o Carter e o próximo seria quem? A própria Claire. No 2, foi revelado que o Alex morreu com uma pedrada na cabeça e a Claire se esconde no manicômio. Então, ela vai parar na lista da morte dos personagens do segundo filme, que nos leva a crer o seguinte: Claire, naquele momento do filme, como uma exceção, ela serviu apenas como uma ponte, ligando uma corrente a outra corrente, com outras pessoas. No caso, ela migrou para outra corrente como forma de sobrevivência, mesmo que por instinto, trazendo Alex e Carter juntos a partir de quando ela teve a visão do ônibus e Alex não teve, e a partir de quando Kimberly foi visitá-la no hospício. Resumindo novamente, quando uma outra pessoa que não é o protagonista tem uma premonição, significa que ocorrerá uma ligação entre correntes. Para simplificar, ocorre a ligação da lista da morte de um filme com o outro. Mas e o quinto filme? Seguinte, lembra quando Sam viu o Alex no avião? Pois é, ali, naquele momento, ocorreu uma ligação direta entre filmes, entre histórias. O primeiro e o segundo se conectaram diretamente. Vocês lembram que no final do Premonição 1, Alex não teve uma premonição, mas Claire teve? Então, concluímos que o Alex serviu apenas como futuramente a Claire viria a servir, como uma ligação de correntes do primeiro com o quinto. Aí, o mais bizarro de tudo. Sam viu os alunos brigando, um deles teve uma premonição, a música Dust in the Wind toca na rádio, ele fura o dedo e mesmo assim, ele não se liga que alguma coisa ruim vai acontecer. Velho, nesse momento, o responsável pelas premonições está dizendo: sai logo desse avião que ele vai explodir, seu animal, seu amazing. Caso Sam tivesse se inteirado no que ia ocorrer, o mesmo agarraria Molly e sairia dali junto com o Alex, e assim acontecendo o mesmo que aconteceu com a Claire e os personagens do segundo filme. Conseguiram imaginar? Então, dessas afirmações e considerando essa teoria de que ocorre a ligação entre correntes, concluímos que a lista da morte de Premonição 5 é a mesma lista da morte de Premonição 1, assim como é a mesma lista da morte de Premonição 2. Sendo os responsáveis pela ligação entre elas, o Alex e a Claire, encerrando assim no segundo, já que o 3 não tem ligação direta com eles. Então sim, pode ser que um visionário no mesmo local, de uma pessoa com capacidade para ser um visionário, bloqueie a habilidade de prever o futuro do outro. Eu não diria bloqueio, eu diria uma transferência de habilidade. Quando o visionário está prestes a morrer, quem tem a premonição é outra pessoa, sendo assim o motivo de Sam não ter tido a visão, e sim o Alex. Assim como algum tempo depois, o Alex não teve a visão, e sim a Claire, sendo que a Claire era uma pessoa com capacidade para ser uma visionária desde o começo. Mas como o Alex foi o escolhido, para ela revelar essa habilidade de X-Men, né, como Hunter diz, tiveram que esperar uma outra ocasião em que a morte mataria todos de uma só vez. So who's next?